O que acontece quando uma pessoa que passou anos na vida sem se importar com nada descobre que tem um coração? O que acontece quando essa pessoa vê que as outras estão seguindo em frente? Joel se sentiu traído pelo seu irmão Tommy ter seguido com a sua vida. Lá no fundo, ele acreditava que o Tommy também ia passar o resto da vida de luto por conta da Sarah, assim como o Joel está de luto até hoje. Então, como assim o irmão dele seguiu em frente, sabe? E a Sarah? E nesse mesmo momento, o Joel descobre que está gostando da Ellie de verdade e chega no seu limite. O episódio 6 de Last of Us foi um episódio incrível e aqui nesse vídeo a gente vai comentar dele com detalhes. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo pra gente falar de The Last of Us. E antes da gente começar a falar do episódio, eu tenho um recado para dar pra vocês. Saiu lá no canal do Prime Video Brasil, aqui no YouTube, no canal oficial deles, um vídeo comigo, onde eu tô dando ali algumas dicas de séries que tem lá no catálogo deles para vocês assistirem. E seria muito legal se vocês fossem lá no vídeo dar uma força, né? Falar, vim pelo Matheus, que legal, tá o Matheus aqui. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui na descrição, se vocês puderem lá me dar uma força, beleza? Beleza? Vai lá, por favor. E claro, aqui toda semana tem a cobertura do episódio da semana de The Last of Us. Domingo de carnaval eu podia estar o quê? Curtindo o carnaval na rua, mas não, tô aqui em casa gravando o vídeo de The Last of Us pra você. Então se inscreve no canal se você não tá inscrito e ativa o sino de notificações também para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Joel e Ellie sobreviveram ao Byaku e a Kathleen no episódio passado e saíram andando para encontrar o Tommy e já se passaram 3 meses e o inverno chegou. Um salve para os Starks. Podemos supor que eles fizeram esse caminho a pé, né? Eles fizeram todo esse trajeto durante esses 3 meses andando. Isso porque eles perderam o carro deles lá no episódio 4 e a gente sabe que conseguir um carro nesse mundo é algo que praticamente impossível. Joel tirou a sorte grande de pegar o carro do Bill e do Frank lá no episódio 3 também, mas todos os outros carros que estão abandonados na rua estão inutilizados, então o jeito é ir a pé mesmo. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse começo do episódio é que quando o Joel e a Ellie vão acampar para passar a noite, eles seguem o mesmo ritual que eles fizeram no episódio 4, né? Com o Joel mandando a Ellie dormir enquanto ele fica de vigia, enquanto ele fica em privação de sono. E será que até hoje o Joel não percebeu o quanto isso é falho, o quanto esse plano não funciona? E será que ele está seguindo esse processo já há 3 meses, desde que eles sobreviveram a Kathleen? Eu entendo que o Joel se sente responsável pela vida da Ellie. Eu entendo que ele tem medo que ela morra nas mãos dele. Eu entendo que ele se enxerga como um cara falho, né? E que ele não conseguiu fazer a filha dele, Sarah, sobreviver. Então ele tem medo de que aconteça com a Ellie a mesma coisa aconteceu com a sua filha. Tudo isso eu entendo. Contudo, não tem como ele lutar contra a natureza. Estar em privação de sono, ele sempre vai perder. Ele nunca vai ganhar do sono. E ele já teve a prova disso no episódio 4, onde ele queria ficar acordado, mas dormiu por estar muito cansado e não ouviu o Henry e o Sam entrando ali onde eles estavam dormindo. Se fosse uma outra pessoa, eles já poderiam estar mortos nesse momento. Sem falar que, se o Joel quer tanto manter a Ellie viva, ele precisa estar descansado, porque é ele a pessoa que está responsável pela viagem, é ele a pessoa que tem todos os esforços físicos, é ele a pessoa que vai defender a Ellie de um infectado ou de alguma pessoa que precise matar ela, né, no meio do caminho, que queira atacar os dois. É ele que precisa estar atento em tudo. Em privação de sono, nada disso é possível. Ele passar as noites acordado, né, para vigiar a Ellie enquanto a Ellie dorme, só coloca mais em perigo do que se eles revezassem ali, cada um dorme um pouquinho, porque a Ellie não é boba, né? Ela sabe muito bem vigiar, ela sabe muito bem, né, os sinais de que tem alguém se aproximando, tanto que foi isso que ela fez aí nesse último episódio. Mas enfim, esse cuidado do Joel com a Ellie, né, nesses últimos meses, só mostra o quanto mais ele veio se afeiçoando a ela com o tempo. Contudo, ele deu álcool pra ela, né? E essa cena foi uma cena que me fez refletir. Eu fiquei pensando qual que deve ser a nova maioridade nesse mundo pós-apocalíptico. Porque a Ellie não é mais criança, né? Criança ela não é mesmo. Tudo que essa garota passou, ela foi mordida por infectados, ela já chegou a matar pessoas, ela não é mais uma menininha inocente. Então, qual será a nova maioridade para beber? Será que ela já está apta para beber nesse mundo? O que vocês acham disso? Sério, coloca aqui, por favor, nos comentários. E eu venho comentando em todos os meus vídeos, né, comentando os episódios de The Last of Us, desde o primeiro, que a morte da Sarah foi um fator crucial que moldou toda a personalidade do Joel nesse futuro, né? Que é o presente que a gente está assistindo agora. Depois da morte da filha, o Joel se tornou uma pessoa ranzinza, ele se tornou uma pessoa apática, ele se tornou uma pessoa que não expressa muitos sentimentos, né? Uma pessoa que não se importa muito com nada e muito prático também. Ele não tem problema em matar as pessoas e para isso ele está garantindo a própria sobrevivência. Como nós já comentamos aqui, o Joel ainda está em luto pela Sarah mesmo depois de todos esses anos. Então o Joel não tocou a vida, o Joel não viveu, o Joel sobreviveu. Mas e agora? O que será dele
agora que ele tá começando a se importar de verdade com a Ellie. Aí a pergunta do começo do vídeo, né? O que acontece com uma pessoa que ficou anos sem se importar com nada quando ela descobre que tem um coração? Quando ela passa a se importar com a vida de uma outra pessoa tanto assim? Ataque de ansiedade. Quanto mais cresce a afeição do Joel pela Ellie, com mais frequência acontecem os ataques de ansiedade. Nesse episódio, só nesse episódio aqui, o Joel teve 3 ataques de ansiedade. E o primeiro foi depois de sair da casa daquele casal, né? O casal falou pra ele pra não seguir lá o tal do Rio da Morte, o Rio da Morte que ele precisava atravessar para encontrar o Tommy, e aí o Joel travou. O Rio da Morte, um rio muito perigoso, todo mundo que vai pro lado de lá não volta. Mas o Joel já passou por tanta coisa nessa vida, vocês acham que realmente ele estaria preocupado em atravessar esse rio se ele estivesse sozinho? Vocês acham que ele está zelando pela própria vida? Não, ele está tendo esses ataques de ansiedade, ele está preocupado com essa viagem, com essa travessia, porque ele está preocupado com a vida da Ellie. E tem um dilema acontecendo na cabeça do Joel ali, né? Ele precisa levar a Ellie através do Rio da Morte porque ele não acredita que está apto para proteger a Ellie. Ele acredita que ele é um homem falho e que a Ellie com ele é só questão de tempo até ele morrer. Então ele acredita que a Ellie vai estar mais protegida com o irmão dele, Tommy, mas ao mesmo tempo, até ele chegar até essa suposta proteção que o Tommy pode dar a Ellie, ele precisa colocar a vida dela em perigo através do Rio da Morte. E isso foi o gatilho do primeiro ataque de ansiedade. E o segundo ataque foi quando eles foram encontrados pelos moradores daquela comunidade. Quando o Joel acreditou que a Ellie seria estripada por aquele cachorro, ele travou. Novamente, ele não conseguiu se mexer. Novamente, ele não conseguiu enxergar as coisas direito. Tinha um zumbido ali no ouvido dele. Sintomas de um ataque de ansiedade mesmo. Ele não conseguiu se mexer. Ele congelou. E mais tarde no episódio, quando ele está conversando com o Tommy, ele se culpa por isso. Ele diz, né, que ele não conseguiu fazer nada quando achou que a Ellie poderia morrer, que ele congelou, que ele não conseguiu agir para proteger a vida da menina e que por isso ela estaria mais segura com o Tommy. Mas o que o Joel não entende é que o amor que ele sente por ela que foi o responsável por fazer ele congelar daquela maneira. E o terceiro ataque de ansiedade dele foi depois de brigar com o Tommy. Depois que o Tommy diz que ele não pode, né, seguir com essa missão, que o Tommy não pode tomar responsabilidade pela Ellie, o Joel sai daquele bar e ele tem ali o seu terceiro ataque de ansiedade. Inclusive, é o momento que ele vê a filha dele ali, né, na visão dele, ele acha que está enxergando a filha. Então percebam que todos os ataques de ansiedade do Joel estão ligados a preservar a segurança física da Ellie. Então todo momento que ele acredita que ele tá falhando com ela, todo momento que ele acredita que a vida dela tá em risco, ele começa a ter esses ataques, ele começa a enxergar as coisas diferentes, ele passa a congelar no tempo de fato. O Joel ama essa menina. Não é exagero dizer isso, porque os 3 meses que se passaram entre o episódio 5 e o episódio 6 foram os meses responsáveis por aproximá-los ainda mais, porque agora ele já tem conversas mais longas e mais duradouras. Agora a Ellie conhece ele um pouco mais. Eu achei muito interessante a conversa que eles tiveram, né, depois que eles falam lá de um futuro mundo sem o Cordyceps, né, sem essa infecção, porque a Ellie chega pro Joel e pergunta: o que nós vamos fazer? Percebam que a Ellie já inclui o Joel no futuro dela, porque ela também ama o Joel. Para todos os defeitos, a Ellie já enxerga o Joel como uma figura paterna, mas o Joel, ele ainda tenta se manter durão ali, né, fala que você, que nós, o quê? Eu sozinho e você sozinho. Ele tenta ali não demonstrar os seus sentimentos, mas no fundo a Ellie conhece ele. Mas já passamos da metade do vídeo, então eu gostaria muito de pedir para você já deixar o seu like aí embaixo, porque quando eu peço só no final, muita gente acaba esquecendo. Então, para garantir, para não esquecer, deixa o like, por favor. E uma outra coisa que eu achei legal aqui nesse episódio, nessa cena em específico, é que foi uma conversa muito fiel ao jogo. Essa conversa que eles têm, né, da Ellie dizendo que ela quer ser astronauta, queria ser astronauta, é uma conversa que tem no jogo também. E no final do episódio, quando o Joel diz que estava brincando, que ele gostaria de ser cantor, é uma coisa que também tem no jogo. Então, esse episódio foi muito fiel. Inclusive, teve cenas aqui nesse episódio que foram escritas, tipo, tem no jogo, tem na série. Foram cenas completamente retiradas do jogo que eles fizeram na série igual. Mas enfim, eles chegam à comunidade do Tommy, o Joel e o irmão se reencontram, o Joel descobre que o Tommy vai ser pai e isso o revoltou. Eu acredito que nesse momento nem o Joel entendeu o motivo dele estar tão irritado com o irmão, mas quando o Tommy disse que ele estava casado e que ele ia ter um filho, o Joel sentiu como se ele estivesse levando um soco. No fundo foi uma soma de fatores, né? Primeiro, quando o Joel chegou ali, ele já descobriu o motivo do irmão ter parado de responder as mensagens que ele mandava via rádio. Uma das regras da comunidade é que eles não devem responder o rádio, que é para não, né, divulgar aí para todo mundo, para todas as pessoas lá fora, que aquela comunidade que eles têm é uma comunidade que funciona. O Joel ficou revoltado com isso, mas não foi esse o motivo da sua explosão. O motivo do incômodo
incômodo do Joe foi ver o irmão tão confortável nessa nova vida. O Tommy seguiu em frente, o Tommy tá casado, o Tommy vai ter um filho, o Tommy tá confortável nessa nova vida e o Joel se fechou pra ele. No começo, o Joel não quis contar da morte da Tess, disse que a Tess estava muito bem. O Joel também não quis contar pro Tommy as poucas e boas que ele e a Ellie estavam passando, né? Ele mentiu, falando que eles estavam indo muito bem. E aqui eu acredito que essa irritação do Joel tem ligação direta com a Sarah. Depois que a Sarah morreu, o Joel se tornou violento. Então o Joel matava pessoas inocentes. O Tommy também matava pessoas inocentes, né? Eles estavam ali meio que sobrevivendo juntos. Então por um tempo o Joel enxergou o próprio luto no irmão, porque o Joel ficou violento, ele ficou ranzinza e ele via partes disso no irmão também. Então para ele, o irmão estava sofrendo pela morte da Sarah tanto quanto ele, mas aí eles se separaram, o Joel continuou ranzinza, continuou frio, continuou sendo a mesma pessoa de sempre, enquanto o Tommy mudou. O Tommy virou uma pessoa de coração mais aberto, o Tommy seguiu com a sua vida, casou e agora vai ter um filho. Então eu imagino que nesse momento o Joel se sentiu traído, sabe? Como que pode o Tommy ter seguido com a sua vida como se nada tivesse acontecido? Como pode o Tommy superar a morte da Sarah, superar o luto pela morte violenta da filha dele, quando ele próprio ainda não superou? Será que o Tommy não amava a Sarah o suficiente? Eu acredito que esse turbilhão de pensamentos passou pela cabeça do Joel ali naquele momento. Porque pro Joel, ter mais um filho é uma coisa impensável. Nunca que ele iria querer colocar mais uma pessoa no mundo meio que para substituir a imagem da sua filha perdida. A cabeça do Joel é uma coisa muito complexa aqui nesse momento. Bom, eventualmente o Joel se abre com o seu irmão Tommy, conta pra ele toda a verdade e toda a verdade envolvendo a Ellie também. O Tommy já foi um vagalume, então o Tommy já acreditou nessas grandes causas que essa organização acredita, né? Da volta do mundo como o mundo era antes. Então, essa informação que a Ellie pode ser a cura, o Joel acreditava que ia atingir o irmão dele de uma forma muito forte, e não foi isso que aconteceu. Porque pro Tommy, pra que importa uma cura agora, quando ele finalmente encontrou a felicidade? Porque a cura nem é certo, né? Seria meio que um tiro no escuro, e agora que ele tem a família dele ali, será que vale a pena colocar tudo isso em risco? Mas enfim, no final o Tommy aceitou a responsabilidade de cuidar da Ellie, e aí foi que a gente teve a cena que foi um copia e cola do jogo, né? Que foi uma cena igualzinho a do jogo, que foi a cena da Ellie confrontando o Joel. E tipo, doeu o coração ver o Joel tratando a Ellie daquela forma, né? A gente sabe que ele só tá sendo rude para que a Ellie não insista, mas mesmo assim, doeu ver ela reclamando com ele dessa forma, né? Dizendo que todas as pessoas que ela já amou, que ela já se importou, ou morreram ou a abandonaram, menos ele. E aí ele vai e termina dizendo que não é o pai dela. Foi uma cena muito foda. Parabéns aos atores por conseguirem entregar a tensão que a cena se propôs a ter, porque foi uma cena realmente muito tensa. E depois, né, quando a Ellie menciona a Sarah, foi meio que um soco pro Joel. A gente vê que aquilo ali é meio que um território proibido, né? Que a Ellie não deveria ter a permissão de mencionar a filha dele. Mas aí o Joel foi grosso com ela e tal, mas durante a noite o Joel conseguiu pensar em tudo que a Ellie falou. Tanto que durante a manhã ele meio que se propõe em ir levar ela, né? E achei fofo a forma como a Ellie não pensou duas vezes antes de aceitar ir com ele, mesmo depois de tudo que ele tinha dito pra ela na noite anterior. Eles se gostam, e é isso que acabou sendo o importante no final. Eu gostei muito dessa cena e eu gostei muito desse episódio como um todo. The Last of Us é sobre isso, galera. É sobre como esse mundo pós-apocalíptico interfere na relação dos personagens. Não é apenas uma série de matar zumbi, não é apenas uma série de matar infectados, são as relações humanas o centro da história. Então esse episódio entregou isso e mostrou isso muito bem. Mas uma coisa que eu não consegui parar de pensar aqui nesse episódio foi que, pela segunda vez, Joel e Ellie abriram mão de morar em lugares que poderia ser a salvação da vida deles. Primeiro lá na casa, né, do Bill e do Frank, eles poderiam ter vivido ali e ter vivido uma vida longa e boa ali, porque aquele lugar era quase que autossuficiente. E segundo, essa comunidade do Tommy e da Maria, que eles poderiam ter sido felizes aqui também. Aqui ainda mais, né, porque tem outras crianças ali pra fazer companhia a Ellie. Eu daria um foda-se pra cura, sabe? Porque ninguém nem tem garantia de que isso vai funcionar. Se eu fosse a Ellie, eu ia continuar querendo arriscar a minha vida dia após dia por uma suposta cura que eu não sei se vai dar certo, tendo uma comunidade aqui onde eu poderia viver em paz, sabe? Eles estão sendo muito altruístas. Eu não sei se eu teria esse nível de altruísmo, principalmente a Ellie, né? Porque se a Ellie falasse pro Joel que ela não quer ir embora, que ela quer ficar e viver uma vida pacata ali naquela comunidade, com certeza o Joel aceitaria. Mas e se fosse você no lugar da Ellie? Como que você agiria? Você preferiria morar naquela comunidade estando seguro, ou você seria altruísta de caçar pessoas que poderiam criar uma vacina com seu sangue, sendo que essas pessoas você não sabe se vão encontrar mesmo, não sabe se essas pessoas vão estar lá e nem sabe se essa tal vacina vai funcionar? O que vocês acham? O que vocês fariam se fosse a Ellie? Por favor, coloca aqui pra mim nos comentários também. Mas enfim, eles chegaram lá na universidade, não acharam os vagalumes e agora o Joel está com
uma ferida mortal. É o começo do arco do inverno e no próximo episódio a gente deve ver como que a Ellie vai tentar lidar com isso tudo, e é o episódio também que a gente vai conhecer um pouco mais sobre o passado da Ellie. Então é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui pra mim o que você achou desse episódio, por favor, e deixa o like se você ainda não deixou. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores, se inscreve no canal se não tá inscrito e compartilha o vídeo com seus amigos também. Tchau e até o próximo vídeo.